Hoje são os chakras. Estão, como é que eu vou dizer, né, estão tão venerados chakras, né, que é algo que o ocidente principalmente, coloca muita importância, né, em cima dos chakras, é um assunto que chama muito atenção, né, e é um assunto, né, um tema que muitas pessoas, principalmente aqui no ocidente, consideram como algo místico, e não tem nada de místico nos chakras. Chakras nada mais são que centros de captação e de expansão de energia. E os chakras, eles são físicos, tá? Não tem nada de mágico, ok? Eles estão situados no nosso corpo físico sutil, ok? É como se fossem órgãos, né, do nosso corpo, como se fosse um estômago, um coração. Porém, eles são feitos de prana, de bioenergia dessa matéria mais sutil, como se fosse o ar, né, o próprio ar, tá. E muita gente, né, gosta de falar, eu até poderia trazer aqui como o slogan, né, da aula poderia ser alinhamento dos chakras, mas alinhamento não é uma palavra propícia, né. Porque não existe você alinhar os chakras, né, não tem como você fazer isso, tá. Porque os chakras, eles não estão numa linha reta, entende? Eles não estão numa linha vertical, né. Um tá um pouquinho mais para cá, o outro um pouquinho mais para lá, não tem como você colocá-los numa linha vertical, se é que vocês me entendem, tá. Então se você, olha uma pessoa de perfil, tá, os chakras, a raiz deles, tá, está localizada na coluna vertebral, tá? Ali é a raiz do chakra, onde ele surge, né? E a flor, que a gente chama, tá, entre aspas, né, onde o chakra se abre, porque ele é como se fosse uma espiral, tá? Aquilo ali é uma roda, a tradução da palavra literalmente é roda. E essa roda, ela se projeta para frente do nosso corpo. E quando ela se projeta para frente, ela não sai numa linha reta, entende? Numa linha horizontal. Por exemplo, o segundo chakra, tá? O Swadhisthana chakra, ele nasce 4 dedos abaixo do nosso umbigo, mas ele se projeta para cima. Então, se você olha de frente, ele está aqui na região do Manipura, entende? Por isso que às vezes gera alguma confusão das pessoas, tá? Sobre os chakras. E o Manipura Chakra, cuja raiz é na linha do diafragma, tá? Ele se projeta para baixo. E a flor dele é na região do Swadhisthana Chakra, entenderam? Então eles fazem isso aqui, né? Eles saem de lado, né? Paralelos na base da coluna, e eles fazem isso aqui, tá? Eles um vai para cima, outro vai para baixo. Ah, e só completando, né? Então, esses centros, né, os chakras, eles são como redemoinhos, tá? Então, eles giram, captam a energia das nadis, né? Como se fossem terminações nervosas, né? Então, essas terminações chegam nos centros principais, porque nós temos chakras localizados pelo corpo inteiro, chakras secundários, vários pontinhos, é como se fossem uns pontos da acupuntura, tá? E onde eles se encontram, né? Imagina uma grande rede de rios, tá? De riachos nascentes, elas vão brotando bem pequenininha, né? Um olhinho d'água, e elas vão se juntando, vão formando os riachos e vão formando os canais, vão formando os rios, até chegar no rio principal, que é o gigante, onde vai receber todo esse fluido, toda essa água, essa energia, e ali forma esse centro, esse redemoinho, tá? Então ali é o centro de captação, né, da energia. Nós temos 7 principais ao longo da coluna vertebral, e eles vão distribuir o prana, né, para todo o nosso corpo, tá? Então é assim que funcionam os chakras, ok? Eu imagino que vocês já tenham lido sobre isso, tá? Mas às vezes é legal fazer comparações para na nossa cabeça a gente conseguir entender, né, esse funcionamento dos chakras, tá? Então nós vamos começar então a nossa prática de hoje com toda essa parte mental construída na nossa cabeça, tá? E nós vamos
é hoje focar toda a nossa atenção e a nossa energia nesses centros de captação e de expansão de energia, tá? E como eu estava falando lá no início, o ocidental tem esse hábito, né, de querer dar nome, dar cores, dar funções, enfim, a pessoa fica presa nisso e não consegue colocar sua atenção onde ela precisa, que é na região, é a localização do chakra, né. Então no yoga a gente presta muito mais atenção na mentalização e na localização da nossa consciência nessas localidades, tá, nos pontos específicos, e você não precisa ficar pensando na cor, no que aquele centro de energia faz, né, se ele está conectado com o nosso sistema endócrino, com o sistema digestório, com isso, com aquilo, então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Apenas pensar na mentalização, tá? Uma coloração dourada que já serve para todos os chakras, tá? Então, porque senão você fica ali naquela, ai, agora eu quero trabalhar o meu chakra cardíaco, mas meu Deus, qual que era a cor mesmo? Não lembro mais da cor. Então não interessa, tá, gente? Não interessa. Nesse nível não interessa, ok?